A paz, queridos. Gostaria de deixar uma breve reflexão que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 7, que diz assim: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Somente até aqui. Meus queridos, eu gostaria que nós, através desses 2 versículos, ponderássemos um pouco e refletirmos no seguinte: será que a nossa confiança tem estado no Senhor? Será que nós temos confiado no Senhor? Ou será que a nossa confiança está nos nossos recursos e na força do nosso próprio braço? No mesmo capítulo de Jeremias, no versículo 5, vai dizer assim: Maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força, ou que faz do seu próprio braço a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Aqui no versículo 7 de Jeremias, ele vai nos expondo que aquele que confia no Senhor é bendito, é abençoado, é bem-aventurado. E será que nesses últimos tempos, será que nesses últimos dias, será que nesses anos da nossa vida nós temos de fato confiado no Senhor? Ou será que nós temos sido seletivos em relação a confiar em Deus? Nós confiamos acerca de uma coisa, mas outras a gente quer resolver. Nós dizemos que confiamos e entregamos, mas quando a gente percebe que está demorando, a gente tenta solucionar do nosso próprio jeito, com a nossa própria força, da nossa maneira, E essa palavra, ela nos traz um entendimento profundo do seguinte fato: aquele que mantém a sua confiança em Deus não depende dos fatores externos e terrenos para frutificar. Aquele que mantém a sua confiança de fato em Deus não depende daquilo que está ao seu redor, daquilo que é terreno, daquilo que é recurso para ser abençoado, para multiplicar, para frutificar, para florescer. Jeremias vai usar aqui uma analogia muito rica, uma analogia que de fato nos faz entender como é a vida de quem confia de fato em Deus. Então, no versículo 8, ele vai dizer que a pessoa que confia em Deus é como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ou seja, aquele que mantém a sua confiança firmada no Senhor, ele não depende da água da chuva. Ele é como uma árvore que não depende da água da chuva. Por quê? Porque as suas raízes, elas estão firmadas na água do rio. E o rio, a gente sabe que é uma fonte de água que ela flui, Ela não é uma água parada, então não há o risco dessa raiz apodrecer, não há o risco dessa raiz estar sendo alimentada por uma água contaminada. Por quê? Porque o rio, ele flui, Em Ezequiel 47, a gente vai ver ali Ezequiel descrevendo o Espírito Santo de Deus como um rio que flui do trono de Deus. E esse rio, ele alimenta as raízes de todos aqueles que estão firmados em Deus em confiança. Todos aqueles que de fato entregam, confiam e esperam que o Senhor pode solucionar e vai solucionar todas as suas situações, Todos os seus conflitos, todas as suas preocupações, todas as suas dores. Mas quem de fato confia, Aqui em Ezequiel capítulo 17, ele vai nos trazer, em Jeremias capítulo 17, ele vai nos trazer esse contraste de quem mantém a sua confiança na força do seu próprio braço, que tenta resolver tudo da sua maneira, no seu tempo, do seu jeito, da sua forma, da maneira que acha mais prudente, mais sensata, melhor. E daquele que mantém a sua confiança e a sua esperança no Senhor, crendo que Deus vai realizar aquilo que ele disse, crendo que Deus vai operar da forma que ele disse que operaria, Crendo que Deus vai fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, imaginamos, pedimos e queremos. Por quê? Porque os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos, os caminhos dele são melhores que os nossos. Então, meus amados, muitas das vezes nós, na nossa vã confiança em nós mesmos, na nossa vã confiança
nas pessoas, nos nossos recursos, né? Na nossa própria resolução de problemas, né? Existem muitas pessoas que têm essa necessidade, né? Essa voracidade de querer resolver da sua forma, no seu tempo, do seu jeito, sendo que Deus já deu um tempo determinado para que aquilo se resolvesse, para que aquilo acontecesse, né? Então a palavra ela está nos trazendo esse fato: bendito é aquele que confia no Senhor. Por quê? Porque aquele que confia no Senhor é como uma árvore que não depende da chuva, que não depende do orvalho, que não depende do sereno, que não depende de fatores externos, que não depende que alguém regue ela. Por quê? Porque as raízes dessa árvore são alimentadas por um rio vivo, e esse rio nunca se esgota, esse rio nunca acaba, esse rio permanece fluindo para todo sempre, né? E aqui na parte 2 do versículo 8 de Jeremias 17, diz assim: essa árvore não temerá quando o calor chegar, porque suas folhas estarão sempre verdes. Ou seja, além de não necessitar de fatores externos para ser abençoado, para ser abençoada, essa pessoa que confia em Deus, ela não sofre em meio aos desertos, à sequidão da vida, né? Ela não se preocupa. Aqui vai dizer: e essa árvore ela não temerá quando chegar o calor. O calor é uma época de sequidão, é uma época em que os plantios, né, eles ressecavam, eles morriam. Só que essa árvore, como ela está ligada nessa fonte de água viva, ela não se preocupa com o calor. Ela não se preocupa com o deserto, ela não se preocupa com o sol escaldante. Por quê? Porque mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio ao calor escaldante, né, que trazendo aqui uma analogia que Jeremias está trazendo, mesmo as adversidades da vida, as folhas dela permanecem verdes. Ela continua dando fruto. Por quê? Porque ela não depende do que acontece ao seu redor. Ela não depende do que falam, do que fazem, do que acontece ao seu redor. Então, mesmo sem água, mesmo sem chuva, né? Mesmo sem tendo ninguém para regar essa árvore ali, né? Mesmo sem ter ninguém para ajudar, para apoiar, para aconselhar, para abraçar, né? Para estender uma mão, para dar um colo, essa pessoa que mantém a confiança de fato no Senhor não se preocupa. Por quê? Porque ela é suprida, ela é sustentada por uma força que está muito além daquilo que se pode ver, né? Por quê? Quando Jeremias ele vai dizer aqui que a pessoa que confia em Deus é como uma árvore que estende as suas raízes para o ribeiro, ele está dizendo, essa analogia nos traz o seguinte conhecimento: ela é sustentada por aquilo que não se vê. Porque quando a raiz de uma árvore ela se estende por debaixo da terra até alcançar um rio, um ribeiro, a gente não consegue ver. É algo que se estende por debaixo da terra. É algo que os nossos olhos não conseguem enxergar. A gente só consegue enxergar como está o exterior da árvore. A gente só consegue ver se a árvore está dando fruto, se a folha dela está verde, se ela está ressecada, se ela está ficando oca, se ela está crescendo mais forte ou não. Mas o que de fato acontece por debaixo da terra, o que de fato acontece no oculto dessa árvore, dessa pessoa que mantém a sua confiança alicerçada em Deus, é algo que os olhos não conseguem ver. Então, meus queridos, será que nós temos de fato confiado em Deus? Será que a nossa confiança de fato tem estado nele? Ou será que da boca para fora a gente diz: eu confio em Deus, mas quando algo demora, ou quando algo não acontece, ou quando algo não ocorre da forma que nós gostaríamos que acontecesse, a gente não tenta dar o nosso jeito? A gente não tenta solucionar com a força do nosso braço? A gente não tenta contatar alguém que tem algum tipo de fama, de recurso, de reconhecimento que pode te ajudar? Será que ao invés de estar no versículo 7 de Jeremias 17, a gente não está no versículo 5? Será que nós não temos sido aqueles que confia nos homens, que confia nas pessoas e faz da força da humanidade o nosso braço? Será que de fato nós temos confiado naquilo que Deus já falou que vai fazer? Na forma que Ele já disse que vai acontecer? Ou será que a nossa confiança tem sido seletiva?
Ou será que a gente só confia quando tudo acontece da forma que a gente queria? E quando Deus não faz algo do jeito e no tempo que a gente queria, a nossa confiança desmorona. Meus queridos, se a nossa confiança em Deus tem desmoronado por qualquer fator externo, a nossa confiança de fato nunca esteve nele. Se a nossa confiança ela tem se abalado por qualquer situação que aconteceu e que não foi do jeito que nós gostaríamos que tivesse acontecido, nós não temos, de fato, uma confiança alicerçada em Deus. Porque a palavra é clara em dizer que aquele que mantém a sua confiança alicerçada em Deus não depende dos fatores externos, não se preocupa e não fica com medo com seja lá o que estiver acontecendo em sua vida, né? Não se preocupa com a sequidão, com o deserto, com a tempestade de areia. Não se preocupa com a escassez. Por quê? Porque ela frutifica. Porque a raiz dela está no rio que nunca se esgota. Porque mesmo não tendo nada, ainda assim essa árvore tem tudo, né? E para finalizar aqui eu gostaria de ler o versículo 11 de Jeremias 29, que diz assim: Jeremias 29, 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, meus queridos, quando a palavra diz em confiar, é de fato, verdadeiramente confiar naquilo que o Senhor disse que vai acontecer, da maneira que Ele disse que vai ocorrer e no tempo que Ele quer que aconteça. É confiar que Ele vai prover no meio do deserto. É confiar que Ele faz água brotar da rocha. É confiar que Ele envia, se necessário for, até mesmo corvos para te sustentar e te alimentar, assim como Ele fez com Elias, né? Elias, quando estava lá na beira do Querite, Deus enviou corvos para alimentar ele. Deus enviou um anjo quando Elias estava debaixo do pé de zimbro, com pão, água e carne, para que ele fosse sustentado. Então, a confiança em Deus, ela deve ser viva, ela deve ser sólida, e ela não pode ser abalada por fatores externos. Ela não pode ser abalada por problemas, por desavenças, por perseguições, por humilhações. Porque, se meus amados, se pequenas coisas terrenas abalam a nossa confiança em Deus, que tipo de confiança nós temos tido? Fato é que a nossa confiança nunca esteve nele. Se situações terrenas abalam a tua confiança em Deus, significa que a tua confiança sempre esteve em você mesmo e não nele, né? Vamos lembrar de tudo que Paulo passou. O apóstolo Paulo foi açoitado 39 vezes. O apóstolo Paulo passou fome, frio, foi envenenado por uma serpente mortífera, né? Passou anos do seu ministério, mais de 5 anos do seu ministério, preso injustamente, sem ter cometido crime nenhum. E mesmo assim, ele nunca deixou de confiar em Deus. E é por isso que Paulo, mesmo sendo perseguido, humilhado, massacrado, caluniado, aprisionado, né, chicoteado, quase levado à morte diversas vezes, ele nunca deixou de dar frutos. Ele nunca deixou de proclamar o evangelho. Ele nunca deixou de florescer. Ele nunca deixou de usar as suas folhas como um bálsamo para aqueles que necessitavam de cura. Então a gente pode usar como ponto de observação o apóstolo Paulo e a confiança que ele tinha em Deus. Porque tudo o que ele passou, até mesmo o fato dele ter orado pedindo a Deus 3 vezes que tirasse aquele espinho na carne, e o Espírito Santo de Deus falou para ele: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E o que foi isso? Confiança. Confiança de fato. Quando o Espírito Santo de Deus falou isso para Paulo, Paulo não insistiu mais. Paulo consigo próprio, ele entendeu que ele confiava em Deus o suficiente para entender, acreditar e esperar que a graça do Senhor já bastava e o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. Então Paulo confiou que mesmo não tendo aquele espinho na carne retirado,
A graça do Senhor bastava na vida dele. Paulo confiou que mesmo sendo açoitado, perseguido, caluniado, tentado, com diversas tentativas de assassinato contra ele, ele confiava de que Deus estava guardando ele, de que Deus estava cuidando dele, de que Deus estava sustentando ele, o ministério dele e todos os filhos espirituais que ele conseguiu gerar. Irmãos, Paulo, ele teve muitos filhos espirituais. A gente vai ver os relatos nas cartas. Só em Éfeso, mais de 3.000 pessoas se converteram, né? A gente vai ver muitas igrejas que Paulo, com a ajuda de Timóteo, Onésimo e Filemão conseguiram, né? Pedro ali conseguiram instaurar. Então a gente vai ver que o quê? Paulo, ele vivia, irmãos, depois que Paulo se converteu, entendam uma coisa, depois que Paulo conheceu a Cristo, ele só viveu deserto, ele só viveu escassez, ele só viveu perseguição, ele só viveu dor e sofrimento. Mas mesmo assim ele dizia que confiava, que descansava, que se alegrava nas tribulações e nas fraquezas. Por quê? Porque a confiança que ele tinha em Deus não era baseado no que acontecia na vida dele. A confiança que Paulo tinha em Deus era uma confiança inabalável, que apesar de ser açoitado, perseguido, caluniado, jogado em prisão, passado fome, frio, vergonha, nudez, ele não se deixava abalar. As raízes de Paulo estavam fortemente ligadas nesse rio, que é o Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos, que tipo de confiança nós temos carregado? Que tipo de confiança nós temos sustentado? Será que é uma confiança passageira? Será que é uma confiança morta, que se abala por qualquer coisa? Será que é uma confiança frágil, que se balança por qualquer situação? Será que é uma confiança infantil, que só confia de fato quando Deus faz aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer? Meus amados, a gente precisa se lembrar de que Deus não é o nosso servo. Ele não tem que fazer o que a gente quer. Ele não tem que realizar os nossos pedidos, os nossos desejos. Não. As nossas súplicas. Ele faz porque ele tem misericórdia. Mas ele não é o nosso servo. A gente é que tem que servir e se adequar àquilo que ele quer. Tem muitas pessoas se confundindo nesses últimos dias. Tem muita gente achando que a sua confiança em Deus te dá moral espiritual para conseguir tudo o que você quer dele, mas não. É você que precisa se adequar para que Deus consiga de você aquilo que ele quer. Seja obediência, seja posicionamento, seja renúncia, seja lá o que ele te pediu. A confiança que você deve ter nele deve ser uma confiança madura, adulta, sem chantagens, sem bajulações, sem barganha, porque de Deus não se barganha, meus amados. Se vocês estão achando que com Deus é possível barganhar para conseguir o que quer, não é assim que funciona. Deus nos dá porque ele tem misericórdia, mas somos nós que precisamos nos adequar para caber no centro da vontade de Deus, tá? Então, que nós possamos refletir de fato, que o Espírito Santo de Deus nos traga a revelação do nosso estado espiritual, para que nós venhamos a descobrir se de fato nós temos confiado em Deus ou nós temos confiado naquilo que nós podemos fazer, né? Como está escrito em Provérbios, né? Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não se apoie na tua própria força. Não confie naquilo que você pode fazer, no quanto você pode fazer, no quanto você tem, em quem você é. Não. Confie em Deus e saiba que somente Ele pode fazer. Amém? Que Deus abençoe a vocês e que essa palavra permaneça viva em nossos corações. A paz do Senhor.